Parece que a China está pedindo paz. Nós discutimos com você que a condição imposta pelo Comitê Central do Partido Comunista da China ao seu secretário-geral Xi no recém-encerrado quarto plenário foi: ou você sai ou conserta as relações com os Estados Unidos da América. Como resultado, Xi anunciou que ele vai mesmo para a Coreia do Sul e que lá supostamente terá um encontro maravilhoso com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald. E, além disso, de repente o representante da China nas negociações declarou que os Estados Unidos da América receberão tantos metais de terras raras quanto quiserem. Isso é uma reviravolta brusca na política de Xi e, como se diz, na política da China. Urgente Fox News. Presidente Trump está na Malásia no início de uma visita de uma semana à Ásia. Enquanto sua administração anuncia que eles acabaram de alcançar uma base bem-sucedida para um acordo com a China. Antes do encontro de Trump com o presidente Xi nesta semana, Trump está em Kuala Lumpur e em breve irá para a Coreia do Sul, acompanhado pelo ministro das Finanças Bessent. Senhor secretário, o senhor acha que a China está pronta para fechar um acordo comercial? Kristen, posso dizer que sim, que acabamos de concluir 2 dias de negociações e criamos uma base para a discussão entre os 2 líderes na quinta-feira na Coreia. Então, isso é otimismo. A presidente Trump ameaçou impor mais 100 tarifas à China em 1º de novembro, caso Pequim continue com o plano de impor restrições aos minerais de terras raras. Como você saberá se a China se recusar a cancelar essas restrições? Senhor secretário, a senhora pode confirmar se a presidente Trump realmente vai impor essas 100 tarifas contra a China? Bem, Kristen, eu acho que isso é notícia velha. A presidente Trump me deu uma grande vantagem nas negociações com a ameaça de 100 tarifas em 1º de novembro. E eu acredito que nós alcançamos um acordo muito significativo que vai evitar isso e permitir discutir muitas outras questões com os chineses. Acredito que conseguiremos discutir a ajuda deles para resolver esse problema. Com o fentanil, a China enviava ingredientes necessários para a produção de drogas, neste caso o fentanil, para o México e o Canadá. E nos laboratórios desses países ele era produzido e trazido para os Estados Unidos da América. Durante vários anos a China afirmava que não podia fazer nada a respeito, mas depois desse quarto plenário, de repente anunciou que pode e vai fazer. Mais ingredientes para a fabricação de fentanol, fentanila, fentanol. Peço desculpas se pronuncio algo errado em russo, pois o nome da China em russo é um pouco diferente do inglês. E não vai enviar para o México, Canadá e outros países próximos aos Estados Unidos da América? Acho que poderemos discutir compras significativas de soja e produtos agrícolas para nossos fazendeiros americanos. Acho que poderemos discutir um comércio mais equilibrado. E não vou me adiantar aos 2 líderes, mas acho que eles também vão discutir um plano global de paz. O presidente Trump, que teve tanto sucesso tanto aqui na Ásia quanto no Oriente Médio, agora está olhando para a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, conhecimentos preparados, princípios gerais das negociações de Trump com Tsai, onde? E a China vai comprar em massa produtos agrícolas dos Estados Unidos da América e B. A China, obviamente, vai aumentar as compras de energia dos Estados Unidos da América às custas dos fornecimentos russos e provavelmente vai abrir as portas para exportações adicionais dos Estados Unidos da América para equilibrar nosso desequilíbrio comercial. Senhor secretário, a senhora disse algumas coisas significativas. Parece que a senhora está dizendo que não espera uma tarifa de 100% contra a China em 1º de novembro e parece que a senhora está dizendo que a China está pronta para comprar soja para reabrir esses mercados. Acredito que temos uma base para que os 2 líderes tenham uma reunião muito produtiva para ambos os lados. Acredito que isso será ótimo para os cidadãos, agricultores e para os Estados Unidos da América como um todo. Além disso, Trump e Xi vão discutir o que eu chamei no vídeo de ontem de doutrina Trump, ou seja, a interrupção de todos os conflitos armados no planeta Terra. Eu falei sobre essa doutrina no meu vídeo de domingo.
Qualquer acordo trará alívio aos mercados internacionais, mesmo que não resolva os problemas fundamentais relacionados ao desequilíbrio na produção e ao acesso a chips de computador modernos. Trump limitou a exportação de elementos de terras raras necessários para tecnologias avançadas, ao que Trump respondeu com a ameaça de impor tarifas adicionais e severas sobre os produtos chineses. A perspectiva de uma escalada do conflito, é claro, ameaçava enfraquecer o crescimento econômico em todo o mundo. O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, informou aos jornalistas que as partes chegaram a um consenso preliminar. Ainda não sabemos exatamente o que isso significa. Trump expressou confiança em que um acordo será alcançado em breve, dizendo que os chineses querem fechar um acordo e nós também, por nossa vez, queremos fechar um acordo. Ele sempre repete: o presidente não quer acordo sob quaisquer condições. Isso é o que importa. O presidente se reunirá com Xi Jinping na quinta-feira, na Coreia do Sul, último destino de sua viagem à Ásia. Trump confirmou seus planos de visitar a China no futuro e sugeriu que Xi Jinping também pode visitar Washington ou Mar-a-Lago, por exemplo, o clube particular de Trump na Flórida. Na cúpula, Tailândia e Camboja assinaram um acordo ampliado de cessar-fogo. Durante a cerimônia na qual Trump estava presente, ele e as ameaças econômicas levaram ambos a cessar os confrontos na fronteira. Bem, eles tinham uma fronteira disputada e até o início deste ano eles estavam constantemente atirando uns nos outros. A Tailândia libertará os prisioneiros cambojanos e o Camboja começará a retirar a artilharia pesada como parte da primeira fase do acordo. Na minha opinião, eles ficaram felizes que alguém começou a cuidar disso, porque eles mesmos não conseguiam resolver essa situação. Observadores regionais vão monitorar a situação para evitar a retomada dos combates. Nós fizemos o que muitos achavam impossível, disse Trump. E o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, acho que pronunciei quase certo o nome dele, disse que este é um dia histórico. E o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin, e depois não consigo pronunciar o sobrenome dele, declarou que o acordo cria os alicerces para uma paz duradoura. Que Deus lhes dê saúde, que Deus lhes dê saúde. O presidente assinou acordos econômicos de estrutura com o Camboja, Tailândia e Malásia, alguns dos quais visam expandir o comércio desses minerais críticos. Os Estados Unidos, naturalmente, querem depender menos da China, que usou restrições à exportação de componentes-chave como trunfo para exercer pressão. O primeiro-ministro da Malásia é Anwar Ibrahim. Isso posso pronunciar, elogiou muito o acordo entre a Tailândia e o Camboja. Todos suspiraram aliviados, pois Deus me livre, toda a região seria afetada. Isso mostra que a trégua não é concessão, mas coragem. Haha, concordo totalmente. Muito bem, Anwar. Então, ao estabelecer relações com Lula, isso significa o presidente brasileiro, com quem Trump teve um pequeno desentendimento, ele começou a perseguir seus opositores políticos. Bem, simplesmente perseguir. Ao mesmo tempo, evitando um encontro com o primeiro-ministro do Canadá, ou seja, Mark Carney, o presidente Trump está um pouco irritado com o Canadá por causa de uma propaganda de televisão que protesta contra sua política. E toda essa propaganda foi feita para que fosse vista na América, essa propaganda. Então, a caminho da cúpula, ele anunciou nas redes sociais que vai aumentar as tarifas para o Canadá por causa dessa propaganda. Se eu entendi direito, vai ser em 10. Um dos líderes ausentes nessa cúpula foi o primeiro-ministro da Índia, ou seja, Narendra Modi, embora ele fosse próximo de Trump durante o primeiro mandato dele. Ultimamente as relações ficaram um pouco tensas, eu diria assim. Trump causou irritação ao aumentar as tarifas sobre o petróleo russo que a Índia compra e com o qual ganha muito dinheiro. Eu já contei, eles compram com um bom desconto, depois refinam, depois fingem que não é petróleo russo e revendem. E quem compra finge que não sabe. Então, o que mudou ou o que vai mudar depois disso?
Se houver um acordo comercial de paz, a China pode decidir dar as costas para a Rússia. Se o plenário do Comitê Central do Partido Comunista da China decidir que é preciso retomar as relações com os Estados Unidos, e o Trump exigir, e ele vai exigir, que parem de financiar a Rússia, além de oferecer hidrocarbonetos. Ou seja, a preços que sejam aceitáveis, digamos assim, para a China, claro que não serão tão baixos quanto os que a China conseguiu da Rússia, porque nós não somos desesperados, né? Mas ainda assim, a preços reduzidos, o Império do Meio pode começar. Obrigado, eu até diria, certo. Muito provavelmente vai começar a substituir o petróleo russo e talvez até o gás natural liquefeito, primeiro o americano e depois, bem, a Arábia Saudita. Se os Estados Unidos da América não se opuserem ao petróleo iraniano, e eu acho que não vão se opor, se o Irã também trocar alguma coisa por outra, vai concordar. Nós temos algumas coisas que queremos que o Irã aceite. Tipo, não financiar o Hezbollah e os Houthis, tipo, deixar a gente verificar o que aconteceu com as explosões que causamos lá, dar uma olhada em outros lugares onde eles tentaram ou estão produzindo algo ruim. Claro, o Irã está acompanhando os Jogos Mundiais. Se eles perceberem que tudo está pendendo para o lado do Trump, vão largar qualquer um de lado. Para eles todos nós somos infiéis, quero dizer, a Rússia. Vão largar a Rússia de lado também, tanto faz um quanto o outro, acho que para eles é tudo igual. Então todos nós vamos queimar no inferno. Do ponto de vista deles, a palavra dada a um infiel não só pode, como deve ser quebrada, porque para eles nós somos piores que porcos, e nada pode ser pior que um porco, só um infiel. Então, a Europa encerra os contratos de hidrocarbonetos com a Rússia ao longo de um ano e não faz mais novos contratos. E até o final de 2026 ou 2027, vamos ver como vai ser. Vamos ver o que eles vão decidir no parlamento, nesse congresso deles, ou como se chama provavelmente o parlamento europeu, né? Até o fim de 2026 ou 2027, tudo estará encerrado, exceto talvez Hungria e Eslováquia, que são casos à parte. As refinarias de petróleo indianas, chinesas e privadas chinesas já reduziram em 50% as compras de petróleo russo e estão negociando com os árabes. Perto da costa da Venezuela, como você sabe, está posicionada uma esquadra americana reforçada, ou seja, a frota americana está lá e está claro para todos que eles controlam a área marítima. O canal do Panamá está fechado para a Rússia, 670 navios da sua frota fantasma já foram identificados. E ninguém na Europa vai fornecer peças de reposição, acesso a portos ou seguro para eles, o que na verdade é o mais assustador para navios petroleiros e transportadores de petróleo. O mesmo se aplica ao Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, que também não permitirão entrada, nem fornecerão seguro ou serviços similares. Isso tudo parece um golpe sério nas finanças da Rússia. De forma alguma estou dizendo que a Rússia vai desmoronar amanhã. Mas quando, 2 dias atrás, o enviado de Putin, Dmitriev, chegou aos Estados Unidos da América e na Casa Branca, o chamaram de mentiroso e propagandista e pediram para ele se retirar do local. Não foi tão barulhento quanto com Zelensky, já digo logo, não foi tão barulhento quanto com Zelensky, só que tudo aconteceu diante das câmeras, então era impossível não perceber. Eu suspeito que ele fumou um pouco para criar coragem. Zelensky, então, aliás, também é mentiroso e propagandista, mas mandaram Dmitriev, eu acho, ainda mais longe do que Zelensky. Ou seja, pessoal, nós gastamos, pessoal, estou falando dos russos, pessoal, nós gastamos tempo com vocês, nós trabalhamos com vocês, o que significa que não fizemos outra coisa, isso é tempo, ou seja, aquilo que era importante para nós. Então, mas vocês decidiram que seus joguinhos da KGB são a melhor forma de agir, então, por favor, vão brincar disso em outro lugar. Outra palavra, por favor, isso é meu de Trump, eles não ouviram? Agora nós vamos fazer aquilo que, digamos, realmente não queríamos, mas teremos que fazer. Nós começamos a pressionar vocês e se começamos, não vamos parar no meio do caminho. Nós temos esse caráter desagradável, vocês são metidos, idiotas, todo o seu ganho é baseado nisso que vocês fazem. Ou seja, a Mãe Natureza colocou isso nas terras, vocês mesmos não conseguem inventar ou fazer nada, só sabem extrair recursos e assim sujar o mundo. Vocês nos cansaram, é isso que eu quero dizer, tanto da parte do Trump quanto da minha, vocês cansaram.
A Rússia é como uma espinha purulenta no corpo do planeta. Então vocês vão ficar nas trincheiras e não vão conseguir sair por bastante tempo sem se expor. Aliás, em um ano, a Rússia conseguiu ocupar menos de 1% do território da Ucrânia, o que mostra que eles não conseguem avançar. Por mais que digam o contrário, milhares de ucranianos estão morrendo nos campos e nas cidades, e a continuação da guerra significa cada vez mais mortes e destruição. É a hora certa para Zelensky. Talvez outra pessoa esteja comandando lá, para ser sincero, não sei, não acompanho a política local. Então, ir até a Casa Branca e dizer: estamos prontos para a paz, pessoal, estamos prontos para a paz. Vamos procurar juntos oportunidades de parar esse massacre e não impor condições diferentes, impor condições e dizer: pessoal, vamos juntos buscar condições para acabar com a guerra. Se a China abandonar a Rússia, provavelmente esse é o melhor momento para iniciar negociações. Porque isso pode ser aquele chicote, aquele martelo levantado sobre a cabeça que todos nós estávamos esperando. Qual será a recompensa? Boa pergunta, não sei. Mas é necessário aproveitar esse momento quando a liderança da Rússia estará confusa e, em geral, terá medo, por assim dizer, do que se chama de golpe palaciano. Sim, na verdade é isso. Até logo e até a próxima.